Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Conversa entre Psis. O tema de hoje é felicidade instagramável. Bruna, você já reparou que as redes sociais criaram uma vitrine da felicidade? Vitrine essa cheia de filtros, ângulos escolhidos, frases motivacionais, pose muito bem ensaiadas, corpos e pele perfeita, sem contar na família muito bem organizada, viagens, presentes caros e, claro, um momento muito bem selecionados. Às vezes, eu tenho a impressão de que a felicidade virou quase que um produto, algo que precisa ser exibido para validar que ela existe. Esse fenômeno da felicidade performática faz com que as pessoas, mesmo quando estão vivendo algo bom, sintam que precisam provar para o mundo aquilo que elas estão vivenciando. E quem está do outro lado vê aquilo como uma régua do quanto está ficando para trás. Sim, acho curioso como a felicidade performática acaba se tornando uma espécie de expectativa social. Parece que não basta estar bem, é preciso mostrar que se está bem. E essa exigência invisível cria um clima de competição afetiva, como se o valor pessoal estivesse ligado à quantidade de momentos instagramáveis que a pessoa vive. E o mais irônico é que muitas vezes essas publicações não refletem o estado emocional real de quem posta. A pessoa pode estar atravessando um momento difícil, mas ela usa as redes sociais para tentar se convencer e convencer os outros de que está tudo bem. Mas ninguém posta a briga da família antes da ceia, o boleto atrasado, as saudades de alguém, a ansiedade de fechar o ano. Ninguém mostra o que realmente torna o final do ano difícil. Então é muito injusto comparar sua vida inteira com o melhor recorte da vida de alguém. E o problema é que quando você já está cansada das gotas do dia a dia, ver essas vitrines perfeitas pesa ainda mais. Parece que todo mundo está feliz, menos eu, ou minha vida não tem esse brilho que vejo nos stories dos outros. E quando vamos buscar a origem dessa percepção, quase sempre ela nasce da comparação com o que vem nas redes sociais. A comparação não dói porque o outro está feliz, dói porque você está exausta e acha que deveria estar igual. É impressionante como aquele fluxo constante de conteúdo pode criar a sensação de que existe um parâmetro de felicidade que deveria ser alcançado, como se houvesse uma régua universal para a vida das pessoas. E isso causa um impacto emocional. As pessoas passam a sentir culpa por não estarem tão felizes quanto o padrão que vê ali. Eles dizem frases como: "Por que não tenho uma vida como a deles?" Ou "Estou fazendo algo errado?" Quando isso acontece, eu noto como a autoestima vai sendo corroída aos poucos. A pessoa deixa de enxergar a própria singularidade e passa a se perceber a partir de um modelo externo, um modelo inalcançável, porque ele simplesmente não é real. As pessoas tendem à ideia de que a felicidade precisa ser constante, linear, expansiva, quando na verdade ela é cheia de nuances, intermitências e existiria suas fases. Quando as pessoas não se sentem assim, surge a sensação de fracasso, como se estivesse ficando para trás. Isso abre espaço para a ansiedade, para o medo de não estar vivendo o suficiente, a sensação da estagnação. Em caso mais intenso, até sintomas depressivos podem aparecer. E tudo isso baseado em comparação que não levam em conta a complexidade da vida real. Acredito muito na importância de olhar para as redes sociais como uma narrativa editada, e não como fontes confiáveis sobre a vida dos outros. As pessoas escolhem o que querem mostrar, e quase sempre escolhem aquilo que reafirma uma imagem positiva. Então, quando vemos um feed cheio de viagens, conquistas, romances perfeitos, isso não significa que a pessoa não tenha angústias, dificuldades, inseguranças.
Isso não é apenas individual, é um fenômeno social. Não é sobre demonizar as redes. Elas têm seu valor, mas sobre reconhecer que aquilo não é um retrato fiel da realidade. Em algum momento é necessário criar algumas estratégias para fazer o detox ali das redes sociais. Um deles seria redefinir o algoritmo, já que certas informações, será se está me gerando ou te gerando gatilho, né? Será se existe uma comparação do que eu vejo ali da vida do outro com a minha vida? Além também de fazer algumas pausas digitais, checagem de realidade e não esquecer, em primeiro lugar, de se reconectar consigo mesma, olhar ali para a sua própria trajetória, reconhecer quais são as suas conquistas, limites e ritmos pessoais também, porque muitas vezes o que faz sentido ali para o outro não faz para mim. Então, eu não posso esquecer de olhar para dentro de mim, me reconectar ali com o meu eu e construir prazer fora das telas. Então, encontrar novos hobbies ou até mesmo voltar a praticar hobbies ali que eu fazia antes, né? E deixei de fazer. Ter encontros reais com pessoas, não ficar só ali conectada digitalmente. Então, são pequenas rotinas que nutrem a vida concreta, o que é real. Acho fundamental também ressignificar a comparação. Penso que a única comparação que faz sentido é com a pessoa que você era ontem. Isso traz uma noção de progresso pessoal que não depende do olhar do outro, mas do próprio caminho. Até porque no fim das contas, a chave está em lembrar que a felicidade não é espetáculo, não é foto bonita, não é frase motivacional bem colocada. A felicidade, ela é um processo, é uma experiência íntima, é construção e cada pessoa ela tem o seu próprio tempo, sua própria complexidade. Quando a gente entende que a vida real é feita de altos e baixos, isso vale para todo mundo, até para aquelas pessoas que parecem perfeitas nas redes. A pressão diminui, a gente passa a se permitir viver a própria história com autenticidade, sem se medir por parâmetros irreais. Talvez esse seja o maior gesto de autocuidado, que é recuperar o olhar para a própria vida e deixá-lo mais forte do que o olhar que lançamos para a vida dos outros. Por hoje é isso, ficamos por aqui e até o próximo episódio de Conversa Entre Psis.